Queria convidar você a abrir sua Bíblia na palavra sobre a qual vamos meditar nessa noite. A palavra que Deus tem para o seu coração. O livro de Hebreus, capítulo 6, os versículos 13 ao 20. Hebreus 6, de 13 a 20. Esse texto fala de algumas certezas, algumas garantias que Deus nos dá de que Ele vai cumprir as suas promessas e vai abençoar a sua vida. Amém? Hebreus 6, de 13 a 20, vou ler o texto, ele diz o seguinte: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Esse texto fala então de garantias que Deus nos dá da sua bênção sobre as nossas vidas. E quando a gente observa a vida cristã, quando a gente observa a vida da igreja, das pessoas nos nossos tempos, uma coisa que eu noto é que muita gente parece que não chega ao limite que poderia chegar. E eu gostaria que você pensasse na sua vida mesmo, como é que você está, como é que você se sente em relação a isso. Você acha que você está experimentando a plenitude da vontade de Deus para a sua vida? Será que você é tudo aquilo que Deus quer que você seja? Você está caminhando bem com Deus? Pensando naquilo que Deus pode fazer na tua vida e naquilo que você tem experimentado, como é que está, até onde você tem chegado? E eu percebo que muita gente está bem abaixo daquilo que poderia estar experimentando. E um dos motivos talvez seja uma certa dificuldade de nós crermos, de nós realmente estarmos aliançados com Jesus e saber que Ele vai cumprir a sua promessa. Se nós confiamos plenamente na vontade de Deus, a gente vai se lançar na presença de Deus. Agora, se houver alguma dúvida, as coisas vão ficar mais contidas. Hoje, por exemplo, os nossos irmãos foram batizados. Por que eles foram batizados? Eles deram um passo de fé. Eles creram na palavra de Deus. Eles assumiram uma aliança com Deus. E quando aprenderam que Jesus disse que aquele que cresce deveria ser batizado, eles disseram: então eu quero ser batizado. É uma demonstração de um compromisso com Deus, de uma aliança com Deus. Outros, às vezes, ficam retardando essa decisão por muito tempo. Talvez alguns dos nossos irmãos que foram batizados não tenham se convertido há pouco tempo, mas tenham esperado um pouco. Porque você dá um passo quando você tem uma convicção no coração, não é assim? Você não faz uma coisa séria sem ter muita convicção no seu coração. E essa convicção é que nós precisamos ter. Precisamos ter a certeza de que Deus realmente é fiel, de que Deus cumpre a sua palavra, de que a vontade de Deus é boa. E quando não tem dúvidas, quando não tem nada nebuloso, quando eu sei que realmente eu estou em aliança com Jesus e vale a pena servi-lo e a minha decisão é firme, eu vou dar passos muito mais seguros. E aí eu vou também experimentar muito mais daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu queria contar uma ilustração para você. Queria que você imaginasse uma cena assim. Imagine que nós estivéssemos num lugar deserto e ali tem um poço e tem uma cordinha. E a gente tem um carro para escapar dali, só que a chave caiu lá no fundo do poço. Então alguém vai ter que descer lá. Deixa eu ver quem é o cidadão mais forte que tem aqui nesse momento. Quem é que tem mais de 1,80 m aí? Fica de pé. Ó, ali tem mais de 1,80 m. Alguém mais? Quem é mais alto ou mais forte que ele ali?
Tá bom, então vai ser ele mesmo. Aqui, ó, pronto, aqui na frente. Imagina só, como é que você se chama? Jefferson. Imagina só, Jefferson. Estamos nós dois lá, precisamos pegar essa chave. Aí eu falo assim, desce lá que eu seguro a corda. Eu não sei se vocês viram a risadinha que ele deu, né? Agora, se ele dissesse, desce lá que eu seguro a corda, eu descia. Eu tenho certeza que ele ia conseguir. Não é? Pode sentar, obrigado pela... Então, o que eu quero dizer para vocês? Você tem que confiar em quem vai segurar a corda, senão você não desce. Você não vai se arriscar. Você pode duvidar da minha intenção. Pode ser que eu queira me livrar dele, deixar ele lá embaixo e ir embora. Você pode duvidar da minha capacidade. De repente eu tenho uma boa vontade, mas pode ser que eu não seja forte o suficiente para aguentar o peso dele. Se você tiver algum tipo de dúvida, pode ser que você confie em mim, mas não confie nem na corda. Se você tiver algum tipo de dúvida, você vai dar aquele sorrisinho e você vai dizer, não, vai você, eu não vou. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos ter certeza de que aquele que está segurando a corda realmente sabe o que está fazendo, te ama e vai cumprir aquilo que promete. Amém? Então, eu quero mostrar para vocês algumas garantias que Deus nos deu nesse texto, para que você possa se lançar com uma certeza de fé, para que você possa receber realmente todas as bênçãos de Deus para a sua vida, ser uma pessoa ativa, fiel a Deus, que cumpre o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? A primeira garantia que Deus nos dá é uma palavra imutável. Repita comigo, uma palavra imutável. Diz o texto lá, eu vou ler novamente o do 13 ao 16. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Uma palavra imutável. Quando Deus diz isso assim, certamente te abençoarei, significa que Ele vai te abençoar. No mundo há poucas certezas, é verdade ou não? Especialmente no mundo moderno, tudo é relativo, tudo muda muito rápido, o mundo está em transformação constante. Poucas coisas hoje em dia são seguras, poucas coisas são confiáveis. Aquilo que valia há 10 anos não vale mais hoje. O pensamento que valia 10 anos atrás não vale mais hoje. As pessoas firmam compromissos e desistem disso. Empresas, grandes empresas, se instalam no país, daqui a pouco mudam de ideia, não vale mais a pena ficar aqui, vão embora. As pessoas mudam. E nós estamos vivendo num mundo de tanta instabilidade, tanta mudança, tanta falta de confiabilidade nas coisas, que às vezes a gente se acostumou a pensar assim, a gente se acostumou a duvidar. E quando a gente olha para Deus, a gente continua duvidando. E não percebe que a palavra de Deus é imutável. Quando Deus diz algo, aquilo vai acontecer. Quando Deus estabeleceu na sua palavra um princípio espiritual, esse princípio vale para todas as épocas. Amém? Quando você confia naquilo que a Bíblia diz, quando você lê a Bíblia sobre qualquer assunto, sobre negócios, sobre vida familiar, qualquer assunto que você seja orientado por um princípio bíblico, você pode saber o seguinte, esse princípio não envelhece, amém? Porque a palavra de Deus é imutável, é eterna. Aquilo que é eterno não envelhece, gente. Talvez muita gente lá fora pense assim sobre você, mas você está pautando a sua vida numa palavra que é muito antiga, numa coisa que ficou desatualizada. Mas a palavra de Deus não fica desatualizada, porque ela não é velha, ela é eterna, é diferente. Aquilo que é passageiro tem começo, meio e fim, e envelhece, como nós todos aqui estamos envelhecendo, tem começo, meio e fim a nossa vida. Então nós podemos ser mais velhos, outros mais novos. A palavra de Deus nunca fica velha, ela é eterna. Quando Deus estabeleceu um princípio, esse princípio ele emana do seu próprio coração, do caráter de Deus, e Deus é imutável. Por isso eu posso confiar na palavra de Deus. Eu posso saber que quando eu faço um compromisso com o Senhor, eu tenho segurança naquilo.
Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia fazem pactos com seres demoníacos, que não têm nem sequer o poder que pensam ter, e muito menos a credibilidade para você colocar sua vida na dependência daquilo ali. E muitos aqui devem ter vivido isso antes de encontrar Jesus. Muitas pessoas fizeram pactos com pessoas, com seres espirituais, que não têm a dignidade, não têm o caráter para cumprir a sua palavra. Ora, isso sim é uma situação arriscada. Isso sim é uma situação que não pode acabar bem. Mas quando você faz um pacto com Jesus, você sabe duas coisas. Primeiro, ele tem o poder para cumprir o que promete. O texto diz que Deus não tinha ninguém maior por quem jurar. As pessoas sempre juram por alguém maior, não é? Quando a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, mas as pessoas vão jurar, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro por Deus. Juram por alguém maior. Deus não tinha ninguém maior por quem jurar. E se ele não tem ninguém maior do que ele por quem jurar, também não tem ninguém que possa impedi-lo de cumprir o seu juramento. Amém? Então ele jurou por si mesmo. Ele tem o poder para cumprir a sua palavra. E essa palavra é imutável. Ele te ama. Ele segura a corda porque ele te ama. Ele não vai soltar. Ele não vai te deixar na mão. E ninguém vai impedi-lo de fazer aquilo que ele quer fazer. Amém? Então nós vemos aqui, primeira declaração desse texto. Nós podemos confiar em Deus, porque a sua palavra é imutável. Muita gente está colocando a sua confiança em coisas transitórias. Às vezes a gente começa a colocar nossa confiança na família. A gente coloca a nossa confiança em um negócio, em uma sociedade. A gente coloca a nossa confiança, às vezes, em amigos, em irmãos, em pastores. Ninguém é digno da sua confiança como Jesus. Qualquer pessoa pode falhar. Nós devemos ter relacionamentos em todos os lugares, na igreja, na família, no trabalho, mas qualquer pessoa pode falhar. O único que não falha e não muda de ideia, é o Senhor Jesus, amém? E a sua palavra é imutável, a sua palavra é verdadeira. A Bíblia diz, a respeito de Deus, no texto aqui, diz assim que é impossível que Deus minta. Amém? É impossível que Deus minta. Agora, sobre o diabo, o que a Bíblia diz? É o pai da mentira. Deu para perceber o contraste? O diabo é o pai da mentira, é a fonte de toda mentira. Mas e Deus? É impossível que Deus minta. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade eterna e vai se cumprir. Porque ninguém tem o poder de fazer com que essa palavra fique velha, caduque. Ela vai se cumprir. Deus tem o poder para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu que Jesus vai voltar e Jesus vai voltar. Ele prometeu o arrebatamento da igreja e haverá arrebatamento da igreja. Ele prometeu vida eterna. Ele prometeu que nunca mais vai se lembrar dos seus pecados. E Ele não vai lembrar mesmo. Amém? Então a palavra de Deus é confiável, porque ela não muda. Tudo no mundo aí fora pode estar mudando. Você continue firme nos princípios espirituais que você aprende na palavra de Deus, porque eles sempre vão ser úteis, eternos, eficazes para realmente trazer a bênção de Deus na sua vida. Amém? Então a primeira garantia que Ele nos dá aqui é uma garantia de que a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é eterna. E a segunda garantia, Ele fala de um propósito imutável. Ele diz que a palavra de Deus é imutável, mas Ele diz também que existe uma segunda garantia. Deus tem um propósito imutável. Está lá nos versículos 17 e 18, onde diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus tem uma palavra imutável, mas Ele tem também um propósito imutável. Qual é o propósito de Deus? Ele disse: certamente te abençoarei. Nós muitas vezes mudamos de propósito. Nós estabelecemos um plano e no meio do caminho a gente muda esse plano. Nós afirmamos um compromisso e mudamos esse compromisso depois.
O ser humano é assim. Mas Deus, Ele não tem oscilação de humor, amém? Deus não acorda um dia animado, outro dia triste, sabe? Ele não tem um dia que Ele olha para você e fala assim, hoje acho que eu não te amo tanto, não sei se eu te amo, se eu não te amo. Deus não muda o seu propósito. Ele te ama e tem um propósito maravilhoso para a vida de cada um de nós aqui. E Ele não vai mudar isso. Não existe nada que mude o propósito de Deus a nosso respeito. Eu li certa vez uma frase, um livro que falava sobre a graça de Deus. E ele dizia assim, que não existe nada que você faça que faça Deus te amar menos. E não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar mais. Talvez, num momento em que você comete um pecado, e deve ter alguns pecadores aqui, não sei. De quarta-feira os pecadores vêm também, ou só de domingo? Quantas vezes o diabo começa a nos acusar, tentar minar a sua confiança em Deus, minar o seu relacionamento com Deus, e aí se você acredita naquilo, você começa a duvidar do propósito de Deus. Você não duvida de Deus, mas você pensa assim, não, tudo bem, Deus é bom, mas eu sou tão ruim que acho que Ele não deve ter mais plano para mim não. Eu acho que Deus desistiu de mim. Eu acho que Ele me deu algumas chances, mas agora eu fui longe demais. E muitas vezes a gente acha que o propósito de Deus mudou. O propósito de Deus não muda, amém? Nada que você tenha feito na vida pode fazer com que Deus te ame menos. O amor que Deus tem por nós, Ele não oscila, Ele não depende de nós. Ele vem do próprio coração de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou, Deus amou o mundo, quando nós éramos ainda pecadores. Não foi pela nossa bondade, não foi porque nós buscamos a Deus. Você pensa que Deus começou a te amar no dia que você entrou na igreja? Você pensa que Deus começou a te amar no dia que você disse, eu vou lá na igreja, eu vou buscar Jesus, eu vou ler a Bíblia, eu vou... Não. Ele sempre te amou. Quando você estava no caminho mais errado, mais tortuoso da sua vida, Ele já te conhecia e já tinha um propósito imutável para a sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, agradecer a Ele, exaltar o nome de Jesus. Quando você crê nisso, quando você entende isso, você se lança na vontade de Deus. Você não precisa ter medo da vontade de Deus, amém? O propósito de Deus é bom. Eu vejo muita gente com medo da vontade de Deus. Eu contei outro dia numa pregação, uma situação que era muito comum antigamente. Nas igrejas batistas existia uma coisa chamada convenção missionária. Quem já participou de uma convenção missionária? Olha aqui, alguns lá atrás, né? Convenção missionária é uma convenção onde a gente fala sobre missões mundiais, sobre a pregação do evangelho em outros lugares, sobre a perseguição que existe em outros países, sobre as necessidades de países onde quase não existe evangelho. E nessas convenções, muitas vezes, as pessoas são tocadas, chamadas por Deus para serem missionários. Na Índia, na África, na Rússia, em países onde há perseguição. E eu conheci uma pessoa que ela morria de medo de ir numa convenção missionária. Ela dizia, eu vou, vai que Deus me chama para ir para a África, eu não quero ir. Então, o que a pessoa estava expressando? Eu tenho medo da vontade de Deus. Eu não quero nem ouvir esse negócio, vai que a vontade de Deus para a minha vida seja isso, eu não quero saber. Gente, você não precisa ter medo da vontade de Deus. Se Deus tiver esse propósito para a sua vida, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso. Nossos irmãos, o Cláudio e a Cida, que estão lá na Índia, talvez estejam nos vendo agora pela internet. A Cida tinha passado já alguns anos na Índia, no trabalho missionário, tinha voltado um mês de férias aqui, e tinha uma proposta para eles estudarem um pouco mais antes de voltarem, e de repente nesse meio caminho ela descobriu que estava grávida. Eu pensei, bom, agora que ela descobriu que está grávida, ela vai adiar a volta dela para a Índia, ela não vai querer ir para lá agora. Sabe o que ela disse? Pastor, agora que eu quero ir para a Índia, eu quero que meu filho nasça lá. Porque quando Deus tem um chamado, tem um propósito para a sua vida, você vai ser feliz fazendo aquilo. Então não precisa ter medo de ir em lugar nenhum. Às vezes as pessoas, o jovem, acontece muito isso, está interessado em alguém, mas fica com medo de orar.
Vai que Deus diga não e que Deus diz que não quer essa pessoa para a minha vida. Eu quero, mas e se Deus disser que não quer? E a pessoa não fica com medo de orar e de perguntar para Deus qual é a sua vontade. A vontade de Deus nunca vai ser ruim. Amém? Você pode confiar no propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para a sua vida é a única coisa que vai te fazer totalmente feliz. Totalmente realizado. Mesmo quando a vontade de Deus inclua coisas difíceis, passos difíceis que a gente tenha que dar, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E o texto diz que nós podemos ter, então, forte alento. O que quer dizer isso? Alegria, motivação. Não vamos ficar desanimados diante da vida, porque sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Quantas vezes a gente percebe as pessoas passam por uma luta, o ânimo vai lá embaixo. Passam por uma dificuldade, o ânimo vai lá embaixo. São traídos por alguém, vai lá para baixo do abismo. Se você souber que Deus é bom, que Ele te ama, que o propósito de Deus é imutável, você vai ter esse forte alento. Ele diz assim: forte alento temos nós que já corremos para o refúgio. Ele está dizendo assim: confiar na vontade de Deus é um refúgio. Confiar na vontade de Deus me faz seguro. Confiar na vontade de Deus faz com que eu esteja protegido contra essas oscilações todas de humor, de ânimo que as pessoas têm. Porque eu sei que a vontade de Deus sempre vai ser boa, vai ser perfeita, vai ser agradável. Deus nunca se esquece de nenhum de nós. Aquilo que Ele colocou como proposta para a nossa vida é verdade e é eterno. Ele diz: nós que já lançamos mão da esperança proposta, ou seja, já aceitamos o chamado de Deus, já fizemos uma aliança com Ele, então podemos saber que nós temos refúgio, temos alento, temos segurança na presença de Deus. Então, nunca preciso duvidar. Quando eu tenho essa fé, o texto ainda enfatiza que isso é âncora da alma, segura e firme. O que significa o que é uma âncora, gente? Para que serve a âncora? Para não deixar o barco à deriva, não é isso? Se você não tiver uma confiança plena na vontade de Deus, você vai estar nesse mundo à deriva, sem estabilidade. Mas quando você tem a sua fé firmada em Jesus, isso vai ser uma âncora para a sua alma. Vai te livrar de oscilações no seu humor, no seu ânimo, porque você vai estar fundamentado em algo que é imutável. E ele ainda diz mais, diz que isso faz com que a gente penetre além do véu. O que significa esse véu? O véu do templo que foi rasgado. Agora não tem mais separação entre nós e Deus. Eu estou na presença de Deus e eu sei que Deus me ama e o plano dele para mim é bom. Ele tem uma palavra imutável, ele tem um propósito imutável. E por fim, ele diz também que nós temos um sacerdote imutável. Veja o que diz o versículo 19 e 20. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu achei que já estava bom saber que a palavra de Deus é imutável, e eu tenho essa garantia. Fiquei mais feliz ainda quando percebi no texto que nós temos um propósito de Deus imutável, que Deus não muda, não oscila no seu pensamento, na sua vontade, no seu amor por nós, mas Ele ainda dá uma terceira garantia. Mais uma vez, uma garantia imutável. As três garantias que Ele dá, Ele faz questão de frisar: imutáveis. Um sumo sacerdote para sempre. Você precisa entender o que significa isso. Jesus está contigo todos os dias da sua vida, amém? Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós, a Bíblia nos diz. E muitas vezes o diabo consegue te convencer de que Deus está te acusando. O diabo te acusa e você acredita que Deus está te acusando. Você às vezes deixa de orar, deixa de buscar Deus, pensando que o Senhor Jesus está te acusando. Mas o texto é muito claro. Jesus é o nosso sumo sacerdote, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer um.
Ele está à direita do Pai e Ele intercede por você. Imagine só que situação confortável. Você vai comparecer diante de um juiz. Bom, não é tão confortável comparecer diante de um juiz, não é? Só que esse juiz é seu pai. E o advogado é seu irmão. Tá bom ou não tá? Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então o texto nos mostra que nós não estamos confiando em qualquer um. A garantia que você tem da bênção de Deus sobre a sua vida não é qualquer coisa. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Não foi qualquer pessoa, não foi um homem, não foi um santo, não foi um mestre. Foi o sangue de Jesus derramado pela sua vida. O Filho de Deus desceu a esse mundo para morrer na cruz, pagar o preço dos seus pecados, para te comprar para Deus e não permitir que nunca mais você saia da presença de Deus. Amém? Você tem um sacerdote imutável. Qualquer sacerdote humano era falho. No templo, antigamente, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, para depois oferecer sacrifícios pelos outros. Ninguém é capaz de representar você diante de Deus, somente Jesus. E Ele não muda, Ele não desiste de você, Ele não desiste das nossas vidas. Ele é digno de toda a confiança. O seu caráter é perfeito, Ele é santo. Ele não muda porque Ele não está evoluindo, Ele é perfeito, amém? E o texto diz que Ele é nosso precursor. O que significa ser um precursor? Ele foi antes, Ele foi primeiro do que nós. Sabe o que é isso? Você já viu, muitas vezes num filme, as pessoas estão lá numa mata, e a mata fechada, e vai alguém na frente com um facão abrindo o caminho, os outros vão atrás. Quem vai na frente, enfrenta todo o trabalho, tem que abrir o caminho. Os outros passam fácil. Jesus foi adiante de nós. Ele morreu. Nós vamos morrer também. Mas Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. Ele subiu aos céus e Ele vai nos levar aos céus também. Ele está junto do Pai e nós vamos viver eternamente na presença de Deus também. Amém? Porque Jesus fez primeiro. Pode aplaudir. Ele foi como precursor. Ele abriu o caminho para que eu possa entrar. Sabe, as pessoas têm muita dificuldade para entender às vezes o que é o Evangelho. Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha muita raiva dos crentes. Talvez você tivesse também antes. Porque eu pensava assim, eles são muito folgados. Por que eles acham que eles são salvos e eu não? Por que o cara acha que ele tem comunhão com Deus e eu não? E eu achava que a pessoa se achava melhor do que eu. Mal sabe ele que, na verdade, a nossa consciência é de que nós somos pecadores. Não somos nada melhores do que qualquer pessoa nesse mundo, gente. Ao contrário, nós somos conscientes de que somos pecadores, necessitamos da graça de Deus, necessitamos do amor de Deus, e foi Jesus quem fez o trabalho, não fui eu. Eu creio que no dia que eu morrer eu vou estar na presença de Deus, não por qualquer mérito, mas porque Jesus fez todo o trabalho. Ele foi o precursor, Ele foi adiante, Ele preparou o caminho, Ele rompeu o véu, abriu o caminho para eu chegar até Deus. Eu não chego na presença de Deus pelo meu mérito. Eu não chego na presença de Deus porque eu sou pastor, ou porque eu sou da Igreja Batista, ou por qualquer coisa, por nada disso. Eu chego na presença de Deus porque Jesus abriu o caminho para que eu possa passar. Então, quando você sabe que você tem um sacerdote, que não é qualquer um, é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo. Quando você sabe que o preço para você poder estar na presença de Deus foi pago, foi quitado, foi bem pago, porque foi o sangue de Jesus, você não tem dúvidas. Se você dependesse de si mesmo, você poderia ter dúvidas. As pessoas que creem que vão ser salvas pelas suas boas obras, fazendo caridade, etc., eles têm motivo para ter dúvida, porque eles não sabem quão bons eles estão sendo. Eles não sabem qual seria o critério de Deus para julgar os seus atos. Mas quando você entra na presença de Deus pelo sangue de Jesus, você sabe que está tudo tranquilo, porque o preço pago
foi o sangue de Jesus. Está pago. Eu tenho um sacerdote imutável. Eu não estou em aliança com um ser qualquer. Eu não estou em aliança com um mestre qualquer, com algum homem que tem alguma qualidade. Eu estou em aliança com Jesus, com o Filho de Deus. Eu estou em aliança com aquele que é eterno, que não muda porque é perfeito e está à direita do Pai intercedendo por mim. É pela graça de Jesus. E quando eu sei que além de tudo, além da palavra imutável, além de um propósito, eu tenho um sumo sacerdote imutável na presença de Deus, que abriu o caminho, que preparou tudo o que eu preciso, que já está onde eu vou chegar. Isso alimenta a minha fé. Isso faz com que eu vá na minha carreira cristã, no meu caminho com Deus, de uma maneira muito mais profunda. Isso faz com que eu experimente a vontade de Deus e não fique titubeando, não fique duvidando, não fique no meio do caminho. Eu vou adiante, porque eu sei que o caminho está preparado. E eu posso ir de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, eu posso ir de uma maneira decidida, não vou ficar titubeando, não vou ficar no meio do caminho, não vou ficar indeciso, porque eu sei que eu tenho garantias imutáveis, garantia de uma palavra, de uma promessa e de um sacerdote na presença de Deus. Amém? Então eu quero desafiar você. Eu comecei fazendo uma pergunta e eu quero repeti-la para você. Quanto será que a gente está experimentando da vontade de Deus? Quanto nós caminhamos e andamos naquilo que Deus tem de chamado para a nossa vida? Quantas vezes talvez a gente tenha ficado no meio do caminho? Eu vou na igreja, mas batizar não. Tá bom, eu batizo, mas servir a Deus não. Eu vou lá sentar e vou ouvir a palavra de Deus. Tá, eu vou na igreja, mas pregar o evangelho não. E a gente fica sempre, né? Isso aqui tá, isso aqui não, isso aqui tá, isso aqui não. Quando é que a gente vai aceitar a vontade integral de Deus para a nossa vida? Quando é que a gente vai entrar na presença de Deus e dizer assim, tá bom, Tu és Senhor da minha vida é Tua e pronto. Estou fechado com o Senhor, estou em aliança com o Senhor, minha vida é Tua. Eu não vou entregar um pedaço, uma parte, algumas áreas da minha vida, mas a minha vida inteira é Sua. As minhas finanças, minhas emoções, meus relacionamentos, minha família, tudo consagrado diante de Deus, porque você sabe que a vontade de Deus é boa e você não tem medo. Você sabe que você pode descer, porque quem segura a corda é fiel. Amém? Eu quero fazer um desafio a você nessa noite, quero fazer um convite. Um convite de todo o coração. Quero que você abaixe sua cabeça um instante. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Deus ama cada um de nós aqui, independentemente da nossa história, independentemente de quão ruim nós fomos, quantas coisas fizemos, e até independentemente das coisas boas que fizemos. Ele nos ama porque nós fomos criados para Ele. Mas eu só posso experimentar a vontade de Deus para a minha vida quando eu estou em aliança com Ele. Quando Jesus morreu na cruz, Deus estava estendendo a sua mão para nós. Deus estava estendendo a sua mão para o homem, pecador, necessitado, e dizendo assim, eu estou preparando um caminho para você, me dá a sua mão. Mas cada um de nós um dia precisa estender a mão para Deus e dizer, Deus, eu aceito, eu quero. Porque Jesus nunca entra no coração, na vida de uma pessoa, forçado. Ele não nos obriga a experimentar essa vontade boa que Ele tem para nós. Ele não nos obriga a sermos servos de Deus. Cada um de nós aqui pode decidir viver nesse mundo uma vida independente de Deus, longe de Deus. Mas o convite de Deus continua estendido. A mão de Deus está estendida. A graça de Deus está estendida. O sangue de Jesus foi pago por nós. Mas eu só vou ter aliança com Deus quando eu responder e disser sim, Jesus. E dizer sim para Jesus é muito simples. Basta que você no coração creia. Creia que Jesus morreu por você. E diga, Jesus, entra no meu coração. Entra na minha vida. E quando você faz uma oração e convida Jesus para entrar na sua vida, Ele de fato vai entrar. Então eu quero fazer uma oração junto com você hoje.
Se você nunca fez uma oração convidando Jesus para entrar na sua vida, declarando que Ele é Senhor da sua vida, pedindo que Ele te transforme, te renove, te receba, eu quero fazer essa oração junto com você hoje. Não é um compromisso com essa igreja. Você não precisa ser membro dessa igreja necessariamente. Você vai sê-lo se você quiser. Talvez um dia você esteja aqui se batizando, talvez não. Mas se você quiser hoje experimentar o amor de Deus, você tem que dar um passo na direção dele. Você tem que responder a esse amor que Deus está te dando. Ele está estendendo a mão para você. Mas você só vai conhecer de fato o que é vida com Deus se você estender a mão para Ele também. Quantos aqui gostariam de hoje fazer uma aliança com Jesus, entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão se você quer entregar seu coração para Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pelas suas vidas aqui. Quem mais quer fazer uma aliança com Jesus? Levante sua mão bem alto para que eu veja. Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais? Você quer hoje experimentar o que é vida? Vida com Deus, vida com Jesus? Quer entregar seu coração para Jesus? Levante a sua mão para que eu faça essa oração por você. Glória a Deus. Vem aqui à frente, você que fez essa oração. Vem aqui, eu quero fazer essa oração junto com você. Glória a Deus. Se alguém mais quer fazer essa oração agora, vem aqui, eu vou orar junto com você. A igreja pode aplaudir o Senhor por essas vidas. Pode ser que você esteja nesse momento sentindo uma dúvida no seu coração. O que é que esse pastor está pedindo? O que significa fazer essa oração? Fazer essa oração significa assim dizer: Senhor, eu abro meu coração para o Senhor fazer a sua vontade na minha vida. É confiar que Deus é fiel para segurar a corda e entregar a tua vida a Ele. Se você quiser fazer essa oração, vem aqui à frente. Deixa eu dar uma palavra com vocês. Eu tinha 17 anos quando eu fiz essa oração. Eu entrei numa igreja a convite de um amigo e ouvi pela primeira vez alguém ler a Bíblia e explicar o que significava a morte de Jesus na cruz. E quando eu entendi que Jesus morreu por mim, que Ele pagou na cruz o preço dos meus pecados, que Ele estava me oferecendo de graça o seu amor, eu criei. E eu dei um passo na direção dele. Tinha 17 anos, nunca me arrependi disso. Todos os dias da minha vida, desde então, eu sei que minha vida está nas mãos de Deus. E por mais que eu precise descer num poço, na corda, quem está lá em cima, eu confio. Amém? Glória a Deus pelas suas vidas. Bem mais novinhas do que eu era. Que idade vocês têm? 11 e 9. Jesus vai abençoar muito as suas vidas também, viu? Vocês vão ter uma vida inteira na presença dEle. Queria que você fizesse essa oração comigo. Repita assim. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu peço que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor me dê o teu perdão, a vida eterna, que o Senhor entre no meu coração para transformar, para mudar a minha vida. Eu quero experimentar vida eterna, vida contigo, vida em comunhão com o Senhor, todos os dias da minha vida. Guarda os meus passos, livra-me do mal, livra-me de esfriar na fé, livra-me de retroceder, guarda-me no teu caminho, para que a cada dia eu esteja mais perto de ti. Muito obrigado, porque Jesus morreu por mim. Hoje eu te recebo no meu coração para viver para ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero dizer para você, só mais uma coisa eu vou pedir para você. Esse nosso irmão aqui vai acompanhar você até ali atrás, onde você vai receber mais uma oração e a gente vai entregar um folhetinho para você, explicando essa oração que você fez, explicando esse passo que você está dando, tá bem? Por favor, acompanhe nosso irmão ali e depois você volta aqui para o culto. Deus abençoe muito a vida de vocês. Esses dias, segunda-feira, no jogo da seleção, não sei quantos viram, tinha uma menininha, ficou famosa porque ela cantou o hino com fervor,
com muito mais dedicação do que todo mundo junto. Está hoje na internet, em todo lugar, o pessoal mostrando a foto da menininha e o fervor com que ela cantou o hino nacional. Eu fiquei muito mais feliz de ver o fervor dessas duas menininhas aqui orando. A maneira como elas repetiam a oração, com muito mais clareza, parecia, muito mais entendimento, muito mais vontade do que todo mundo aqui. Sabe, não importa a sua idade, se você entendeu que você precisa de Jesus e abriu o seu coração, Ele vai mudar a sua vida. Alguns têm um encontro já muito mais velhos. Deus tem poder para mudar a sua vida. Nós aqui, que já temos uma aliança com Jesus, precisamos entender que não experimentamos tudo. Deus é muito melhor, muito maior. E se estamos no meio do caminho, é porque nós ficamos no meio do caminho. Deus nunca fica no meio do caminho. Deus não faz a obra dele pela metade, mas a nossa resposta pode ser pela metade. Mas se você der uma resposta integral, se você der uma resposta convicta, se você diz para o Senhor, Senhor, eu estou em aliança contigo, para o que der e vier, em qualquer circunstância, eu sempre vou estar em aliança contigo, você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, terminar esse culto, agradecer ao Senhor por esse momento, e eu quero, nessa oração, colocar a tua vida também. Consagre a tua vida a Deus. Muitas vezes a gente começa a andar com Jesus porque a gente está com um problema. E a gente precisa da ajuda do Senhor, amém? E Deus não se incomoda que você o busque porque está com um problema. Muitos aqui talvez tenham buscado a Jesus porque estavam com uma enfermidade, ou um momento de desemprego, um momento difícil financeiro, um conflito interior. Não importa qual foi o motivo que te levou a buscar Deus. E a cada dia na vida, sempre que temos necessidades, devemos colocá-las diante do Senhor. Ele é Pai, Ele se alegra em satisfazer as necessidades do teu coração, amém? Mas Ele quer mais. Ele quer que a gente ande na presença dEle. Ele quer que você experimente toda a sua vontade, a plenitude. E Ele te deu garantia. Ele não muda, a sua palavra não muda. Jesus não muda e Ele está contigo. Ele merece a sua confiança. Confie integralmente no Senhor, amém? Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui nessa noite, Deus. Hoje nós nos alegramos tanto, ó Deus, por ver essas vidas sendo batizadas, porque elas deram um passo na Tua direção, elas firmaram uma aliança contigo, elas responderam ao Teu amor. Vimos também essas pessoas entregando sua vida ao Senhor nessa noite, também dando um passo na Tua direção, fazendo uma aliança contigo. Nós queremos também renovar a nossa aliança com o Senhor, ó Deus, e dizer que estamos contigo de fato em aliança. Estamos contigo para toda a nossa vida. Estamos contigo para entregar integralmente o nosso ser, a nossa história, nossos desejos, nossos sentimentos, nossa vida, nossa saúde, nosso trabalho, nossa vida nas Tuas mãos. Para experimentar a Tua vontade, Deus, para fazer a Tua vontade, porque nós cremos que o Senhor é digno da nossa fé, é digno da nossa confiança. Estamos em aliança com aquele que é eterno, que é o Todo-Poderoso, e por isso sabemos que estamos tranquilos na Tua presença, Deus. Pai, que cada um dos Teus servos hoje saia daqui muito mais forte, convicto, aliançado contigo e preparado para enfrentar todas as lutas dessa vida, sabendo que quando eles estiverem descendo o poço, o Senhor vai estar segurando a corda, o Senhor está presente nas nossas vidas e nós podemos confiar na Tua direção e na Tua proteção. Pai, que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um dos Teus servos, que o Teu amor, ó Deus, incomensurável esteja dominando os nossos corações e que a presença e a unção do Teu Espírito esteja conduzindo os nossos passos em cada dia, no lugar em que estivermos, ó Deus, que a Tua unção se manifeste, trazendo direção, poder, graça, no nome de Jesus. Amém.